Alô, gente. Alô, pessoal. Muito boa noite. Estamos iniciando aí mais uma live nessa noite de sexta-feira. Sextou aqui na nossa live. Lembrando as pessoas que estão chegando, que nós estamos fazendo o curso do Padre Rufus, o curso de cura e libertação, sobretudo cura. Estamos fazendo hoje o quarto encontro, tá? O quarto encontro. Nosso primeiro encontro foi, e estão todos disponíveis aqui no meu Instagram, tá? E eu também reproduzo lá no Facebook. O primeiro encontro, nós estamos usando essa apostila aqui do Padre Rufus, de 2011. O primeiro encontro foi a cura no Senhor através do amor. A segunda foi assumir que precisamos de cura interior. Terceira foi a cura interior é a mais importante para nós. E o tema de hoje é como se preparar para a cura interior. Então, boa noite, Pontes Ferreira, Vera Lúcia. Boa noite, pessoal que já está chegando, está nos acompanhando aqui. Hoje um pouquinho mais cedo, né? Porque sextou. Isso aqui, tá, gente, que eu tô bebendo é água. Água, ó. Tô bebendo água. Indicação. Esse textinho aqui é muito bom. O livro dos três arcanjos, muito bom, tá? O livro dos três arcanjos, muito legal, de Plínio Maria Solimeo. São orações, histórias. E nós temos, obviamente, o texto que nós vamos falar depois, o Passos para a Cura, do Padre Rufus. E nós usamos a nossa apostila, tá? Que eu leio, faço uma pequena leitura, uma pequena reflexão, também para não ficar com lives muito longas, máximo 20 minutos. Eu não sei quanto tempo a gente tem feito, eu não tenho aqui um contador para a gente poder fazer, né? Mas o pessoal vai chegando daqui a pouco mais. Nós estamos normalmente entrando 5 para as 9, né? E lembrando que amanhã nós estaremos na igrejinha a partir das 14 horas. Às 15 horas eu tenho 2 batizados e às 16 horas o atendimento até a missa das 17 horas. Domingo, missa 8 e 10. 8 e 10, tá? Então domingo, missas 8 e 10. A gente chega lá na igreja por volta das 7 horas e ficamos lá até mais ou menos 11, 11 e meia, tá? Então, lembrando também que o nosso atendimento aqui na igrejinha, hoje quase ninguém foi, né? Eu sei que durante a semana é complicado, difícil vir aqui, né? Hoje tivemos uma reunião muito boa com a empresa de ônibus. A nossa ideia é começarmos os ônibus nos dias das missas de São Miguel, nos horários. Tanto o horário para trazer até a comunidade, as pessoas para a igrejinha, no horário que antecede a missa, 7 horas, 7 e meia. Depois retorno para o centro por volta das 10 horas. E assim vai, meio-dia, 2 horas da tarde, 7, 9 e meia, 10 horas da noite. É o nosso ônibus. A nossa ideia
é começarmos os ônibus pela missa de São Miguel e termos dias fixos e horários fixos durante a semana aqui para o nosso bairro de Fátima. Olá, Andréia, tudo bem? Deia 1002, Edu, Oliver, isso. Rani Martins também está aqui com a gente. O pessoal já está chegando. Hoje estou com uma roupa de trabalho. Como vocês podem ver, eu estava trabalhando, né? E aí, gente? Alguma pergunta, algum questionamento, alguma questão? Estão gostando, né, daquilo que a gente está fazendo? Alguém pode dar um feedback aí pra gente? Algum feedback? Eu fico à disposição de vocês. É meio estranho para mim, né? Eu gosto muito de conversar com pessoas e vejo só a foto de vocês, não vejo as pessoas, né? E o interessante é a gente conversar, dialogar, fazer algumas perguntas, né? Para que a gente possa realmente criar um clima de... como se fosse uma mesa. Vem cá, minha filha, vem cá. Vem cá. Vem cá, Preta. Preta, vem cá, papai. Eu tô aqui com a minha cachorra. Então assim... Então... Isso. Tá ali minha cachorra, deitadinha aqui. Então, vamos começar? Vamos lá? Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Nunca mais entrei aqui. O senhor está fazendo sobre que assunto? Deia, eu estou fazendo sobre a cura interior. A Pontes Ferreira, muito bom, grandes ensinamentos para melhoras das condições morais do ser humano. Morais e espirituais também, tá, Pontes? Eu acho que é o principal, né? Que é o nosso interior, né? O moral, ele também tem a ver com os nossos costumes externos, exterior, nas relações com o próximo, consigo mesmo, tá? Então vamos à leitura de hoje, tá? Como rezar pela cura interior. Como rezar pela cura interior. Como se preparar para a cura interior. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir? Dá para ouvir o Padre João? Tá? Vocês conseguem ouvir o Padre? Dá para ouvir? Então o tema de hoje é como rezar pela cura interior. Atenção para esse tema. Como rezar para a cura interior. Ou, melhor dizendo, como se preparar para a cura interior. E para antecipar um pouco, a gente fala aqui que existem três passos para a cura interior. 3 passos para a cura interior. O primeiro passo é o mais importante,
O primeiro passo é o mais importante. Encontrar a causa raiz do meu problema. Muita gente chega aqui na igreja trazendo os sintomas. Às vezes aquele pecado que você acha que você tem, aquele problema que você está passando, ele é um sintoma do problema. Mas o primeiro passo para uma cura interior, Deus abençoe Vitor Bruno, o primeiro passo para a cura interior é encontrar a raiz. É aquilo que eu sempre falo aqui na missa de São Miguel, ir na causa. Estou olhando bem para você, ó. Ir na causa do problema. Sem isso, sem ir na causa, a cura não acontece. É necessário pedir ao Espírito Santo que nos ajude a encontrar as verdadeiras causas dos nossos problemas. Às vezes a pessoa chega aqui dizendo: Padre João, eu estou com um problema espiritual, eu estou com um problema muito grande, eu estou sofrendo um ataque demoníaco, eu estou com uma obsessão, ou eu estou com uma tristeza, uma depressão, eu estou com síndrome de pânico. Às vezes isso tudo que você traz é o sintoma. É exatamente mergulho interior, mergulho na causa. Pedir ao Espírito Santo, às vezes é muito importante, não tirar a coisa ruim da pessoa, mas pedir ao Espírito Santo que nos oriente, nos mostre a ir na causa. Qual é a causa? Às vezes a causa está num fato que você vivenciou lá atrás, está num fato que você vem vivenciando, está numa situação que você traz do seu inconsciente. Então, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a encontrar as verdadeiras causas do problema. Então, o primeiro passo é buscar a causa raiz, buscar a razão pela qual nós precisamos orar, e orar como convém. O segundo passo, atenção para esse. O segundo passo, remover os bloqueios para a nossa cura. Remover os bloqueios para a nossa cura. Eu me lembro muito do Padre Rufus usando a imagem do poço. É como se tivéssemos uma água límpida, o sol ilumina o poço, e a gente vai colocando ali nas experiências ruins, como que pedras, dejetos, pedras, naquela, sobre a água, e aquela água vai ficando parada porque o sol não vai mais batendo. Então tirar remover esses bloqueios é como se fosse tirar essa pedra. Remover os bloqueios para a nossa cura é o segundo passo. Especialmente aqui no Brasil, diz o Padre Rufus, isso é muito importante. É a primeira razão pela qual as pessoas não são curadas. É porque não sabem a causa do seu problema. As pessoas não são curadas, vou repetir e vou falar bem devagarzinho. As pessoas não são curadas porque elas não sabem a causa do seu problema. Você que está aqui me acompanhando nessa live, elas só trazem os sintomas, mas não a doença, a causa em si. E o mais importante, a causa dessa doença. A segunda razão pela qual as pessoas não são curadas é porque não removeram os bloqueios da sua cura. Então, o bloqueio de não perdoar as pessoas, o bloqueio de não se arrependerem do mal cometido,
E o bloqueio de não terem renunciado ao envolvimento com as práticas ocultas que tiveram. Aqui, as práticas ocultas entendam-se como práticas malignas. Práticas ocultas existem, gente, em todas as religiões, tá? Inclusive na nossa. Quando eu rezo para que uma pessoa se dê mal, eu estou realizando uma prática oculta. Tá? Então é importante dizer que existem práticas ocultas também dentro da nossa religião. Quando eu procuro misturar tudo, querendo, desesperadamente encontrar uma solução. Quando às vezes não temos paciência de fazer um único caminho. Então, o primeiro passo para rezar pela cura interior: encontrar a causa raiz. Segundo passo, remover os bloqueios para a sua cura. Terceiro passo, a oração, aí sim que vem a oração de cura interior. A pessoa já chega querendo que a gente reze, mas não busca o discernimento primeiro para a gente descobrir a raiz do problema. Não pedimos a Deus para tirar os bloqueios. A gente quer se livrar da angústia, a gente quer se livrar, mas agora, não se esqueça de uma coisa. Não se esqueça de uma coisa. Às vezes você vai procurar uma oração para tirar alguma coisa de dentro de você. Mas se você não fechou as brechas dentro de você, o negócio volta, e quando volta, volta pior. E quando volta, volta pior. Então, estou tomando água. Então é importante a gente entender que a gente precisa fazer esses 3 passos, tá? Não é chegar lá, rezar, pronto, tô bem. É um processo, assim como também é na psicologia, assim como também na terapia. A oração também é um processo de cura. Tá? Não é só no estalo mágico. Isso é coisa de filme. Esse é o passo menor, a oração de cura. E aí tudo segue com a lógica. Se você seguir esses 3 passos, prestarão atenção em cada um deles, e indo ao próximo passo, não existe problema que tenhamos que Deus não possa curar. Porque nada é impossível para Deus. Nada. Se você ouvir a sua palavra. Acho que é bom. Amanhã nós vamos trabalhar. Aliás, vocês querem continuar? Ou a gente para por aqui? Hein? O próximo passo nosso é como o demônio penetra em nossa vida. Mas vamos repetir a aula de hoje? O que foi hoje? Primeiro, como se preparar ou como se rezar pela cura interior. Primeiro passo, encontrar a causa raiz do meu problema. Segundo passo, remover os bloqueios para essa cura. É muito interessante porque nesse livro aqui, o Padre Rufus vai explicar quais são os principais bloqueios, os 4. Eu vou dar um spoilerzinho para vocês aqui hoje. Os 4 bloqueios para a cura são: primeiro, sentimentos de rejeição. Segundo, sentimentos de culpa. Terceiro, complexos de inferiorização. E quarto, os medos. Nós vamos trabalhar, nós vamos aprofundar cada um desses pontos, cada um deles, para que a gente possa fazer esse processo passo a passo,
Não podemos colocar os carros na frente dos bois. E às vezes as pessoas chegam na igreja querendo resultado imediato. Ou chega na igreja para a gente conversar já com o leite derramado, né? O nome do livro, Deia, é Passos para a Cura. Você pode comprar pelo sebo virtual, né? Eu comprei, custou R$6 no sebo virtual. É um livro de segunda mão, mas está em perfeito estado. Passos para a Cura, do Padre Rufus Pereira. Tá? As pessoas às vezes colocam os carros na frente do boi. Aliás, não sei o que está acontecendo com as pessoas hoje, gente. Vamos falar a verdade. Eu posto lá, missa de São Miguel, dia 29 de março. Horários, 8, meio-dia e 19 horas. Aí a pessoa chega e fala no comentário embaixo: Padre João, vai ter missa de São Miguel? Na postagem da missa. Aí depois pergunta o quê? Qual o horário da missa? As pessoas não estão lendo. As pessoas estão muito, não sei, como é que eu posso falar, distraídas? Não sei. As pessoas me perguntam, sabendo que elas podem acessar o Instagram, acessar as minhas redes sociais, acessar as redes sociais da Missa de São Miguel, do Arquimig Niterói, e ali estão as informações. Parece que as pessoas não estão conseguindo mais ler e interpretar os textos. Aquilo que a gente fazia antigamente é exatamente na boa aula de português, na boa prova de português, né? Interpretação de texto, leitura e interpretação de texto. Deus abençoe Dani Periardi, seja bem-vinda, tá? Alessandra Lê também, que está aqui com a gente. E os 3 passos: encontrar a causa raiz, remover os bloqueios e aí sim fazermos a oração. Sebo virtual é um site, é o estante virtual. Você coloca lá Padre Rufus Pereira, tem na Amazon também, é Sebo virtual. Hoje em dia eu só compro meus livros pelo Sebo virtual. Chega em casa, chega tudo direitinho. Mas vamos dar uma esticada então, o pessoal está pedindo ou não? Ou a gente vai parar por aqui hoje para ficarmos só com essa informação? Vocês querem que a gente comece o Como o Demônio Penetra em Nossas Vidas? O que vocês acham? Fico à disposição de vocês aí. Vamos lá? O que vocês acham? O que vocês gostam? O que vocês gostariam? Continue ou continua mais um pouquinho ou para aqui? Mais um pouco? Só a Dani está falando? Então vamos. Como o demônio penetra em nossa vida. Prestem atenção. O ministério de cura e a oração de cura interior são importantes. Fico triste ao ver que, apesar de Jesus nos ter dado o segredo de uma vida neste mundo, existe tanto ódio, existe tanta pobreza. Não podemos culpar Jesus, porque São Pedro afirmou que Cristo ia a toda parte fazendo o bem. Não ia só alimentar os pobres. A melhor coisa que o Senhor fazia era curar os homens e as mulheres. Então Jesus curava. Mas Jesus, ao curar, Jesus também seguia esse protocolo, esse passo a passo. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia errônea do cristianismo, do ministério de Jesus. São Pedro nos diz: Jesus foi a toda parte, a cada casa, a cada pessoa, fazendo o bem. O Senhor não fez somente um trabalho social, que é importante, mas ia a toda parte, curando
as pessoas que estavam sob a personificação do mal. Isso, gente, o mal existe. O demônio existe. Aliás, uma das coisas que o demônio quer que você acredite é que ele não exista. Ou que tudo é ação dele. Quer dizer, são os dois extremos. Ou ele não existe, ou tudo é ação dele. Isso é uma coisa que o demônio tenta incutir em nós. Devemos saber como o inimigo de Deus nos ataca. Precisamos evitar os dois extremos. De ver o demônio em tudo, culpando-o de tudo, porque também muitas coisas ruins acontecem conosco por maldade do outro e também por nossa responsabilidade. E a outra, não acreditarmos nele. Eu não diria aqui, o Pontes Ferreira, que o primeiro demônio somos nós. Não, nós não somos demônio porque nós não negamos Deus. Nós somos pecadores. Nós temos a concupiscência, né? Essa frase que você está parafraseando Sartre é porque o conceito de Sartre não é baseado na teologia. O demônio é um ser que nega totalmente a Deus. E você não nega a Deus. Eu diria que nós somos pecadores. Nós temos a concupiscência. Então nós somos frágeis. E muitas das vezes nos deixamos enganar pelo demônio. E deixamos sobressair as nossas fragilidades. Tá bom? Nós deixamos essas brechas abertas. Exatamente, isso aí está certíssimo. E nos permitimos ser dependentes dessas situações, sabe? Jesus, ele, além de um alto padrão moral, e aí o que eu queria que você me respondesse, defina-me moral, moralidade. Moralidade é uma nova forma do agir, né? Boa noite, Ronaldo, Rosângela, Renato, Geisa, né? Então a gente não pode afirmar assim que eu sou o primeiro demônio, não. Nós temos demônios interiores, talvez, porque ele está aqui nos tentando, nos provando, nós lutamos contra ele, mas não, Dani, não tenha medo do demônio, sabe? Não tenha medo do demônio, porque muito maior que o demônio é, obviamente, o poder de Deus. Se o demônio é feio, Deus é maravilhosamente lindo. E a beleza de Deus é infinitamente maior que a feiura do demônio. Creia nisso. Tome isso para você. Devemos saber como o inimigo de Deus nos ataca. E uma das coisas que a gente tem que fazer é pedir ao Espírito Santo: Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, desmascare a ação do demônio na nossa vida. Mostre como ele está querendo agir na surdina, através de nós ou através das situações que nos cercam. E aí ele diz aqui uma coisa muito importante: precisamos evitar os dois extremos. Ver o demônio em tudo e não acreditar nele. Eu conheço muito bispo, muito padre que não acredita no demônio. Mas também conheço muito mais gente vendo demônio onde não tem. Onde às vezes é nossa irresponsabilidade. Às vezes é o nosso frênito, o nosso frenesi. A gente precisa buscar muito aquela linha tênue chamada equilíbrio. E olha, tem de gente pregando o medo das pessoas do demônio, alimentando o medo. Que tem de padre usando da oração para te deixar com medo do demônio, para te prender a oração. Gente, ela não é um instrumento de medo, ela é um instrumento de força, de encorajamento. Efésios 6:12
revestivos da armadura de Deus. É muito triste, mas os nossos problemas são muito mais com as pessoas do que com o inimigo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, ele fala, gente, que nós temos três inimigos. Nós mesmos, o mundo e o demônio. Nós mesmos, a nossa irresponsabilidade ou a nossa falta de comprometimento, nosso próprio limite humano. Segundo, nós temos o mundo e as suas seduções, dinheiro, poder, prazer. E terceiro, o próprio demônio em si. Como reconhecer Satanás? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer as áreas da nossa vida que ainda possam estar sob o poder de Satanás. E como assim, Padre João? Aquele ressentimento que você carrega, você permite que Satanás tenha um poder sobre você a partir daquele ressentimento. Aquela culpa, aquele ódio, aquela mágoa, aquela vaidade, aquele pecado preponderante que você tem. Ali são áreas de nossa vida que podem estar ou até estão sob o poder de Satanás. Aquela cabeça dura que eu tenho, aquela intolerância religiosa. O demônio, ele também é moralista. Ele te incute a culpa, ele te incute o pecado e depois te joga na cara. Ele faz isso, ele te leva a pecar e joga na tua cara a tua fraqueza. O demônio é moralista. E quais são as áreas que o inimigo de Deus pode nos atacar? Primeiro, a nossa vontade. O demônio ataca a nossa vontade, porque é a parte mais importante da personalidade humana. Deus nos deu liberdade, porque dessa forma podemos dizer não ao Senhor. E Ele não pode fazer nada. Somos responsáveis pelas nossas ações. E podemos nos orgulhar de nossas decisões. Então, a nossa vontade, ela pode estar desregulada, desregrada. Nós podemos ser escravos da nossa vontade. E quando a gente reza, por exemplo, o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, e não a nossa, a gente vê o quanto é importante a gente lançar a nossa vontade nas mãos do Senhor. De que maneira o demônio influencia a nossa vontade? Com hábitos compulsivos de pecado, chamados pela psicologia de compulsão. Nos tornamos escravos do mal e não conseguimos sair dessa situação por mais que tentamos. E aí vemos o vício às drogas, ao alcoolismo, à perversão sexual, jogos. Atualmente tem muita gente viciada em jogos de azar aí, né? Ao abuso sexual de crianças. Isso tem se tornado, infelizmente, uma epidemia. Há também o aborto. O aborto, gente, é um assassinato. É um ato que é uma imitação daquilo que fez Herodes, que matou crianças ingênuas e inocentes. Amanhã nós vamos falar sobre precisamos entregar nossas emoções ao poder do Espírito Santo. Ainda falando sobre o demônio, né? Satanás é muito inteligente, sabe o canal de prender o homem pelo seu raciocínio. Então amanhã nós vamos falar sobre isso.
precisamos entregar nossas emoções. Aliás, eu me lembro de um livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Muito bom. Então ele apresenta vários temperamentos e como ele é o temperamento controlado pelo Espírito Santo dentro daquelas qualidades. Aí ele usa o exemplo dos personagens bíblicos. O sanguíneo é a figura de Pedro, o colérico a figura de Paulo, o fleumático a figura de João, e tem um que eu esqueci que é a figura de Moisés. Então são 4 personalidades e como elas foram sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, tá? Aí você pode dar uma olhada naquele ponto que você vai trabalhar para o seu exame pessoal de consciência, para a sua transformação interior especial e melhor. Gostaram do encontro de hoje, gente? Amanhã, tá? Nós vamos trabalhar esse ponto. Estão gostando do nosso encontro? Amanhã, entre 20h30 e 21 horas, estarei aqui, se Deus quiser e tudo permitir, tá? Vamos rezar um Pai Nosso para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou deixar disponível no meu Instagram e no meu Face. Compartilhem, dê o like, segue aqui o nosso perfil, né? E o Arquimig também, tá? Divulga com os amigos e faz o boca a boca tradicional se vocês estão gostando dos nossos encontros. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.